Boa noite, casa. Boa noite, casa. Estamos de novo juntos na nossa roda de conversa. Jesus está conosco, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo para as nossas experiências com Deus. Queria convidar você a orar junto comigo para a gente consagrar esse tempo. Jesus, obrigado pela tua presença conosco, no meio de nós, na nossa roda de conversa. Porque em teu nome nós estamos reunidos e nos reunimos com a tua promessa de que o Senhor estaria presente. Então, obrigado. Obrigado por nos acolher. Obrigado por estar conosco, em nós, sobre nós. Abençoa-nos nessa noite. Dá-nos a tua palavra e revela-nos mais uma vez o teu Pai. Te pedimos assim. Amém. Então, muita coisa acontecendo. Acho que você já deve ter observado que temos um vídeo novo. Respondi algumas perguntas que foram feitas. Então, acesse ibabe.com.br/casa. Você vai encontrar lá algumas respostas, uma conversa rápida com você. Também vá no nosso Instagram, muitas fotos, estou bastante animado, estou feliz. Vi um grupo aqui que fizeram até, parece que uma apostila ou um caderno com o logo do Casa. Tá bacana, estou gostando, muito legal. E também vi meus amigos da IBAB que mudaram-se para Portugal recentemente, já estão com um grupo Casa na cidade do Porto. Pode se preparar aí que a gente faz um Casa aí qualquer dia, quem sabe. Então, um beijo para vocês. E também recebi aqui a informação de muitas cidades onde temos casas, e a gente está reunido agora. E depois de São Paulo, Rio de Janeiro é que tem mais casas, e depois Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. Então, muito bacana ver todo esse movimento, tudo isso que está acontecendo. Mande suas fotos, entre no nosso Instagram, siga o nosso Instagram, Ibabe Casa no Instagram, e acompanhe aí tudo que está acontecendo. Estou muito feliz, eu tenho dito onde posso e com quem compartilho, que das coisas que tenho feito ultimamente, o Casa é uma das que tem trazido mais alegria para mim. E a alegria de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de saber que há tantas famílias, há tantos grupos, há tantas pessoas que estão estudando a Bíblia. O que dói meu coração nesse processo é quando eu vejo alguém comentando que está sozinho, está sozinha. Eu não tenho um grupo, a minha família não me acompanha. E outro dia eu vi um amigo dizendo que viajou e o grupo reuniu-se, mas ele de longe ficou pelo WhatsApp fazendo as perguntas e discutindo com o grupo no WhatsApp. Quem sabe você encontra alguém que está em outro lugar e você participa também. Então a criatividade é grande e o desejo da gente se juntar é grande também. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 3, o momento em que Jesus está sendo batizado. E aqui em Mateus capítulo 3, eu começo a ler a partir do versículo 13, diz que Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João então concordou, e assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento em que Jesus, tendo sido batizado, sai da água, naquele momento o céu se abriu, e do alto veio o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, pousou sobre Jesus, e então se ouviu uma voz do céu que se pronunciou dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria, este é o meu Filho amado. Esse texto é extraordinário e muito importante para a gente
compreender a nossa peregrinação espiritual e a revelação do Evangelho de Jesus para a nossa peregrinação espiritual e a nossa experiência de Deus. Começa com um conflito de João Batista. João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, apontou para ele dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista foi quem anunciou a chegada do Messias. Foi João Batista quem conclamou todo o povo dizendo: olha, o Messias está chegando, preparem os seus caminhos, arrumem a vida de vocês, façam caminhos retos para que o Messias passe, coloquem a vida em ordem, porque o Messias está chegando. E João Batista é muito consciente disso. Essa era, inclusive, a vocação de João Batista. O chamado de João Batista era esse. E João Batista sabe, ele diz: olha, eu batizo vocês com água, mas vem um que vai batizar com o Espírito e com fogo. Vem um que é tão extraordinário e maravilhoso que eu não sou digno sequer de amarrar as sandálias dos seus pés. Então, João Batista sabe quem é Jesus. João Batista sabe que ele é o Messias. E aí, de repente, Jesus está diante de João Batista e diz: eu vim para ser batizado por você. E o batismo de João Batista era o batismo do arrependimento. E João Batista então diz assim: mas eu é que preciso ser batizado por você, não é você que vai ser batizado por mim. É como se João Batista dissesse: você não precisa se arrepender, você é o Messias. Você não precisa passar pelo batismo do arrependimento. Mas Jesus diz assim: não, é importante que eu seja batizado para que se cumpra toda a justiça. O que isso significa, que se cumpra toda a justiça? A gente tem que lembrar toda a revelação bíblica e o caminho que a gente tem feito de pensar em duas humanidades, ou a ideia que a gente tem construído de que Deus tem dois filhos. O primeiro filho foi Adão. Inclusive, o apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 15, diz que Jesus é o último Adão, é o último da linhagem de Adão e é o segundo homem. Então, quando Jesus diz assim: olha, eu tenho que me batizar para que toda a justiça se cumpra, para cumprir toda a justiça, ele se coloca nesse lugar identificado com a linhagem de Adão. Jesus é o homem que diz sim para Deus no lugar em que Adão disse não para Deus. E quando Jesus assume em si toda a humanidade, em nome da humanidade toda, ele diz sim para Deus. Ele cumpre a justiça. E é por isso que quando ele é batizado e ele vai saindo das águas, vem o Espírito Santo sobre ele na forma de uma pomba e Deus diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, se a gente puder sublinhar uma expressão dessa frase, talvez você sublinhasse filho, amado, mas a expressão mais importante dessa frase é este. Este Jesus. É como se Deus estivesse dizendo: bom, esse aí agora é o meu filho. Esse agora o meu filho está aí. Como se Deus dissesse: eu tenho um filho agora na história. Eu tenho um filho presente no mundo. Adão não foi o filho que Deus queria que ele fosse. Mas Jesus é o filho que Deus desejou. Então Deus diz assim: este é o meu filho amado. Como se Deus tivesse procurado, e estivesse procurando, e estivesse aguardando. Qual é esse ser humano que vai dizer sim para ele? Qual é o ser humano que vai cumprir toda a justiça? Qual é o ser humano que vai se render, que vai ser obediente? Então Jesus é esse daí. Jesus é o filho amado. Então a gente tem construído essa ideia de que tem uma humanidade que está em Adão e uma humanidade que está em Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5,
quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, esse nova criatura, na verdade, é nova criação. Existe uma humanidade, descendência de Adão, e existe uma nova humanidade, uma nova criação, uma nova criatura em Cristo. Por isso que Paulo diz aos Efésios capítulo 2 que nós fomos criados em Cristo. Nós fomos criados novamente em Cristo Jesus. Então tem uma linhagem em Adão. Gênesis capítulo 5 diz assim que Adão teve filhos à sua imagem e à sua semelhança. Então Adão também tem filhos à sua imagem e semelhança e nós, seres humanos, carregamos essa imagem de Adão. Mas assim como nós carregamos a imagem de Adão, nós também carregamos a imagem de Jesus. Eu queria ler um texto de Romanos que está aqui no capítulo que nós estamos estudando hoje, que é o capítulo 4, e eu estou na página 18, e é o último parágrafo da citação de Romanos que eu fiz para você. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, veja que interessante. Tudo o que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. Mas o pecado não teve nem tem chance de competir contra o perdão poderoso que chamamos graça. Na disputa entre o pecado e a graça vence com facilidade. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando todas as coisas por meio do Messias, nos convida à vida. Uma vida que continua para sempre e jamais terá fim. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 5, é importante que você leia, é que a teologia chama da solidariedade da raça. É que em Adão nós temos essa solidariedade com o pecado, com a transgressão, mas em Cristo a gente tem a solidariedade do perdão e da graça. Então são duas humanidades. E Deus olha para Jesus e diz, este é o meu filho amado. Mas o que eu queria sublinhar para você hoje também é esta referência de uma teóloga alemã, uma teóloga e psicoterapeuta alemã chamada Hannah Wolff. Hannah Wolff diz o seguinte, que Jesus foi o primeiro ser humano que teve uma experiência saudável de Deus. Olha que bonito isso. Que quando Deus diz assim, olha, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, Deus diz assim, bom, finalmente eu tenho um filho em quem eu tenho prazer. Finalmente eu tenho o filho que me satisfaz. Mas não somente Deus tem entre os homens um filho, mas em Cristo Jesus, pela primeira vez, o ser humano tem Deus como pai. Jesus é o primeiro ser humano que tem uma experiência saudável de Deus, e a experiência que ele tem com Deus, dessa paternidade, essa experiência saudável de ser o filho amado, ela se contrapõe radicalmente à experiência de Adão. Adão foi o homem que rivalizou com Deus, que queria ser igual a Deus. Não foi uma experiência saudável, foi uma experiência de rivalidade. Adão, quando diz não para Deus, Adão, quando rivaliza com Deus, ele se sente tolhido por Deus, ele se sente prejudicado por Deus, ele se sente cerceado por Deus, ele quer autonomia e liberdade, pelo menos é a pretensão dele. Então ele rivaliza com Deus. Mas depois de rivalizar com Deus, o que Adão experimenta é culpa, é medo, é vergonha. Ele se esconde de Deus, e quando Deus pergunta para ele, onde você está? Você pode ler isso em Gênesis capítulo 3, depois que Adão come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu estou falando Adão, mas tem Eva também, né? Então é bom lembrar, porque nos dias que a gente vive, a gente tem que cumprimentar agora todos e todas. Então vamos falar de Adão e Eva. Então nós estamos falando da humanidade, né? Nós estamos falando de todo mundo. Então, eu estou usando como referência o Adão porque é a linguagem bíblica. Então, o Adão é esse ser humano que diz não para Deus, que rivaliza com Deus, depois ele se esconde de Deus e diz que tem medo de Deus.
Leia lá em Gênesis capítulo 3. Ele é expulso da presença de Deus. Então, ele rivaliza, ele experimenta a culpa, o medo, e a partir de então ele começa a tentar conquistar esse Deus, ele tenta conquistar o favor desse Deus, ele vive relações de busca, de barganha, ele desacredita de Deus. Então pensa na humanidade e na relação da humanidade com Deus. Eu não acredito que Deus existe, eu não acredito que Deus é bom, eu tenho medo que Ele venha me punir, eu não merecia isso, ou eu não sou digno de Deus. A relação da humanidade adâmica com Deus é uma relação de conflito, não é uma relação saudável. A gente projeta para Deus as nossas enfermidades emocionais, espirituais, psicoemocionais. A gente projeta para Deus todas as nossas culpas, as nossas neuras. A gente joga para Deus um anseio, uma frustração. A gente joga para Deus uma esperança frustrada. A relação que a gente tem com Deus não é boa, mas Jesus é aquele primeiro ser humano que tem uma experiência saudável com Deus. Ele é o Filho amado, ele ouve o Pai dizendo, você é o meu Filho amado. Isso é muito curador, isso é muito restaurador, isso é muito terapêutico, isso é muito redentor, isso é muito salvador. E é essa experiência que a gente tem em Jesus. Viver a nossa humanidade no modo Cristo. Viver a nossa humanidade e ter uma experiência de Deus dentro dessa perspectiva, de que Deus também, em Cristo, quando nós estamos em Cristo, identificados com Ele, nós também ouvimos Deus nos dizer, você é o meu filho amado, você é minha filha amada. E isso resolve, ou pelo menos coloca num caminho de resolução a nossa experiência de Deus. Então Jesus é o primeiro ser humano que tem uma experiência saudável com Deus. Se Jesus é o primeiro ser humano que Deus olha e reconhece como seu filho amado, e diz, este é o meu filho amado, também Jesus diz, esse é o meu Pai. E Jesus descansa nesse amor. Então poucas experiências humanas são tão fundamentais quanto ouvirmos alguém dizer, eu te amo, eu tenho prazer em você. Isso a gente ouve do pai, a gente ouve da mãe, mas não só do pai e da mãe. Inclusive, há muitas pessoas que não ouviram do pai, não ouviram da mãe, não tiveram uma voz para verbalizar e afirmar esse amor. Não foram pessoas que se sentiram desejadas, acolhidas, abraçadas. E elas têm essa falta de alguém me dizer, eu te amo. Essa nossa solidão, que não é apenas emocional, é uma solidão cósmica, espiritual, é uma solidão ontológica. E que as pessoas que estão à nossa volta, quando afirmam o seu amor por nós, elas são a voz de Deus dizendo isso para nós. Então é muito importante que a gente acredite quando as pessoas dizem que elas nos amam. É muito importante que a gente olhe para a nossa história e que a gente encontre quais foram as vozes que Deus usou para verbalizar o seu amor por nós, para expressar o seu amor por nós. Quais foram as mãos que Deus usou para nos amar, para nos cuidar, para nos proteger, para nos alimentar, para nos conduzir, para nos guiar, para nos acalentar, para nos curar. Então, eu queria sugerir isso para você. Primeiro que você fizesse um exercício, pensando o que é a humanidade em Adão e o que é a humanidade em Jesus, o Filho amado. E lembre-se, se você está em Cristo, você é solidário com Ele nessa voz. Você também é um filho amado de Deus, você também é uma filha amada de Deus. Então, assim, pense, o que é uma humanidade em Adão, o que é a humanidade em Jesus? Qual é o jeito Adão de ser gente e qual é o jeito Cristo de ser gente? Pensa nisso aí, dá exemplos de como isso acontece. E também eu queria sugerir que você não caísse na tentação
de fazer essa leitura maniqueísta e sectária de aquele lá é Adão, aquele ali é Cristo. Não, porque o jeito Adão e o jeito Cristo de ser gente, ele se manifesta na gente também. No nosso dia a dia, tem momentos da minha vida em que eu falo, oh, esse aqui é o Adão. Você deve falar assim, esse aqui é a Eva. Mas tem um jeito Cristo. Então converse sobre isso. Qual é o jeito Adão de ser humano? Qual é o jeito Cristo de ser humano? E segundo, eu queria sugerir que você recordasse, olhasse para a sua história, talvez para a sua infância. Quem foram as pessoas que amaram você? Quem foram as pessoas que disseram para você, eu te amo, e isso foi verdadeiro, foi significativo para você? As pessoas que te abraçaram e isso deu segurança para você. Você realmente acreditou nisso e isso fez toda a diferença na sua vida. Quem foram essas pessoas? Lembre-se delas, lembre-se de algumas histórias, de quando elas fizeram isso, como elas fizeram isso. Talvez você não se lembre de um dia específico, de um fato específico, mas você lembra de um cuidado de longo tempo, de uma presença amorosa com você. Então lembre-se dessas pessoas com gratidão, não só as que ficaram na sua infância, mas mesmo na sua vida adulta. Quem são as pessoas que te amam? Quem são as pessoas que materializam para você essa voz de Deus dizendo, você é minha filha amada, você é o meu filho amado? Conte para as pessoas aí no seu grupo, ou registre no seu caderno a memória dessas pessoas. E escreva uma oração. Queria insistir, primeiro para você ter o seu caderno de oração, o seu diário, anote. Queria insistir que você vencesse também a tentação de orar apenas oralmente, verbalmente. Não, escreva a sua oração. Escreva a sua oração, porque daqui a 3 meses, 6 meses, daqui a 1 ano, você vai voltar nesse caderno e vai reler as suas orações, vai comparar as orações que você está fazendo agora com as orações que você vai fazer mais para frente. Você vai ver a mudança, a transformação que você vai experimentar. Então escreva a sua oração, compartilhe a leitura com o seu grupo e depois acolha também em silêncio reverente a oração das pessoas que estão aí com você. Então, é isso. Lembre-se que você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, você está em Cristo, nós somos solidários a Cristo Jesus ou em Cristo Jesus. Na verdade, Jesus Cristo foi solidário conosco. Ele assumiu a nossa humanidade adâmica, cumpriu toda a justiça, e aí quando o Pai disse, este é o meu filho amado, nós estávamos lá, dentro de Cristo, ouvindo a mesma voz. Não esqueça disso. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Deus te abençoe. Até quinta. Um beijo para todos e todas.